Eu tentei. Passei a semana buscando sobre assassinas em série brasileiras. Nós não temos. Por que será? Mas antes de continuarmos esse vídeo, dá teu like aí, porque é tempo investido. Te inscreve aqui no canal. Te inscreve. Se inscreva. E compartilha, porque eu acredito que nós não temos dados sobre assassinas em série, porque o Brasil não tem essa cultura de investigar assassinos em série, quanto mais assassinas em série, né? Mulheres. Porque convenhamos, as mulheres, quando elas são ardilosas, elas são muito piores do que os homens. Então, se aí pelo mundo elas se safam, imagina aqui no Brasil. Porque existem os casos que, inclusive, eu já coloquei aqui, que essas mulheres, elas poderiam ser consideradas assassinas em série se elas não fossem pegas logo no início. Mas antes de começar aqui, falar que eu não falo somente sobre o lado obscuro, não, tá, das mulheres, porque graças a Deus isso aí é a minoria. Lá na outra rede social eu tenho falado e muito sobre a força feminina. Então já me segue lá também, tá? E vou começar a falar de mais casos que eu participei naquela plataforma das dancinhas. Então eu vou deixar todos os links aqui na descrição. Além, claro, do meu grupo Olhar Pericial no Telegram, que agora já vai começar. Então, se você quer aprender mais sobre esse olhar pericial, quer desenvolver, te convido para lá. Apesar de não ser tão comum ser tratados casos de homicídios como resultante de uma serial killer ou de um serial killer, né? Nós temos, inclusive aqui no canal, sobre o trio Canibais de Garanhuns, que sim, são serial killers, tá? E dentre aquele trio, nós temos duas mulheres. E uma delas com forte característica de psicopatia, tá? Uma delas, a Bruna, a outra não. O vídeo que eu trouxe é um reaction, tá? Ainda não trouxe a análise pericial do caso, que foi muito bem feita. Então vale a pena um vídeo. Vou trazer esse vídeo para vocês. Mas nós temos casos que talvez, se não fosse o tempo, fosse considerado, viesse a ser considerado serial killers femininas, tá? Como assim, Gigi? Por exemplo, o vídeo que eu trouxe aqui sobre a madrasta que envenenou o afilhado. Lembram lá do Rio Grande do Sul? Que o IGP do Rio Grande do Sul fez a perícia e constatou que foi envenenamento. Foi feita a exumação do corpo da mãe, da autora. Também tinha sido envenenamento pelo mesmo veneno. E depois ela confirmou que tinha sido ela. E ela tinha tentado homicídio contra a cunhada e o irmão. Então, de vítimas realmente concluídas, foram duas. Para classificar como serial, de 3 para cima. Um pouquinho mais de tempo, talvez ela já fosse enquadrada como serial killer. Então, eu acredito que parte dessas mulheres seriais não são pegas, porque a maior parte talvez se comportem como as que denominamos viúvas negras, né? E essas que são pegas, elas são presas antes de cometer o terceiro crime. Então, por conta disso, não entram nas estatísticas. O caso que eu vou trazer agora, vou levantar uma dúvida, tá? Até porque, na verdade, o caso ele tem uma característica, né? Que é muito similar das serial killer, que é a aplicação de remédios, superdosagens, que foi o caso Bernardo. Lembram esse caso que chocou o país? E que, na verdade, o pai também teve ação no crime. Então, quem sabe aí um casal de serial? Até porque, atualmente, a avó do menino está contestando se foi suicídio a morte da filha, a esposa do pai do Bernardo, que morrera no consultório do médico pai do Bernardo.
O garoto Bernardo, ele morreu em abril de 2014. E morreu, sim, pelas mãos do pai da madrasta, os quais conviviam com o garoto, o médico cirurgião Leandro Boldrini e a sua madrasta Graciele Ugolini. Vale ressaltar que em novembro de 2013, o próprio garoto Bernardo denunciou o pai porque sofria com a falta de atenção do mesmo. O Ministério Público decidiu instaurar a denúncia como negligência afetiva e abandono familiar. Entretanto, retirou a acusação porque o pai dissera que mudaria, né? Então a criança, como também não foi verificado nenhuma violência física, a criança permaneceu com o pai e a madrasta. Meses depois, Bernardo sumiu. E em seguida, o corpo foi descoberto em uma cova com concreto, já em avançado estado de putrefação. O meu questionamento, ele fica no comportamento tanto do pai quanto da madrasta, porque em nenhum momento os dois se declararam culpados, não declararam onde o corpo tinha sido enterrado. Quem fez isso foi uma das partícipes do crime. Para vocês entenderem, Leandro e Graciele, eles tiveram a ajuda de um casal de irmãos, Edelvânia e Evandro. Graciele chamou a sua amiga Edelvânia para ajudá-la na compra do remédio letal, para levar até o local onde o menino seria enterrado, ajudar a cavar a cova. Como ambas não tiveram força para isso, porque tinham muitas raízes, a Edvânia resolveu chamar o seu irmão Evandro. Leandro, ele foi considerado o mentor do crime e incentivador da Graciele. Então aí fica uma relação, né, quase, não sei se de presa e predador. E Leandro, ele forneceu álibis, forneceu meios para a compra do remédio, foi inclusive à delegacia para falar que a criança estava sumida, foi nas rádios. E paira sobre o Leandro, segundo a sua ex-sogra, uma dúvida em relação à morte da sua primeira esposa. Segundo os laudos periciais, foi suicídio. Já a mãe da vítima acredita que tenha sido homicídio de autoria do Leandro, dentro do próprio consultório do Leandro. Segundo a avó do Bernardo, a mãe estava feliz porque ia se separar do Leandro, iria receber R$1,5 milhão na separação, além de uma pensão de R$8.000. Então ela estaria muito feliz, está terminando o relacionamento, dar uma guinada na sua vida, e quando apareceu morta. E para isso, a própria avó do Bernardo contratou peritos judiciais que levantaram questões, tá? Daí eu posso trazer sobre a perícia, nesse caso aí mais lá para frente, tá? A perícia judicial. E nesse caso do Bernardo, já inclusive tem um caso recente também no Rio Grande do Sul, com a administração de um remédio letal, tá? Em uma outra criança. E aí vem a pergunta, quem faz isso uma vez? Não faz duas, não faz três? Se não fossem pegos agora, cometeriam novamente? A Graciele tem um filho com o Leandro. O que poderia acontecer mais lá pra frente? Então, são dúvidas, são perguntas, são questionamentos, tá? A perícia, no caso, o Bernardo, ela foi fundamental para tipificar o crime.
Tanto Graciele quanto Leandro, eles foram condenados por homicídio quadruplamente qualificado, além da ocultação de cadáver, e no caso do Leandro, ainda teve falsidade ideológica. Já Edelvânia e Evandro, eles foram condenados por homicídio triplamente qualificados, além da ocultação de cadáver. Nesse caso do Bernardo, tem um fator que é o acaso, que eu não acredito em acasos. A madrasta tinha construído um álibi, comprar uma televisão em uma outra cidade onde o corpo foi enterrado. E não avisaram a ninguém que levaria o Bernardo. O álibi dela é que ela iria comprar uma televisão nessa cidade. Deixou tudo anotado, papel, dizendo para não se esquecer, né, que ela precisava se lembrar que tinha que ir nessa cidade comprar a televisão. E levou o Bernardo junto. Ninguém sabia que Bernardo tinha ido com ela. Mas a madrasta cometeu uma infração de trânsito. Ela foi multada e o guarda de trânsito viu o Bernardo no carro dela. Então, a última pessoa a ser vista com Bernardo foi Graciele. E a partir disso, a busca por evidências, provas, começou. Então, a equipe investigativa foi atrás de montar o quebra-cabeça. Conseguiram imagens das duas, tanto da Edivânia quanto da Graciele juntas, comprando materiais como pás, soda cáustica, o remédio, além dos cupons fiscais. Conseguiram imagens do carro do Evandro na cidade, porque ele foi chamado pelas duas para cavar, porque elas não conseguiram. A perícia do corpo do Bernardo mostra que ele, quando foi enterrado, já foi enterrado morto, tá? Porque a Edivânia, em um dos depoimentos dela, levantou a hipótese de que ele foi enterrado vivo, mas não, ele foi enterrado morto. Uma das pessoas ouvidas pela equipe investigativa foi um colega de trabalho do Leandro. E ele conta que Leandro estava no dia seguinte ao sumiço, né, do filho, 3 dias depois, na verdade, ele não suspendeu a agenda dele de cirurgia e estava assoviando. Então isso mostra um comportamento um tanto quanto sem arrependimentos. E tanto Leandro quanto Graciele em nenhum momento se mostraram arrependidos, eles sempre negaram participação, autoria, premeditação, o que fosse. Tanto que não foi nenhum dos dois que falou onde o corpo estava, mas sim Edivânia. E aí vem a pergunta, né? Eles fariam novamente? Se não fosse a questão da descoberta desse caso, cometeriam outros? E aí vem a pergunta, quantos casos estão aí sem serem descobertos? Não temos estatísticas de serial killers. Por quê? Então eu deixo para você essa pergunta. Se você curtiu esse vídeo, já dá teu like, te inscreve sim, tá? Porque aqui é muito tempo e amor investido, porque esse olhar investigativo é necessário. E você, se quiser mais sobre o olhar investigativo, já sabe, meu grupo do Telegram. Te aguardo lá. Até o próximo vídeo.